pessoal? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os sistemas integrados do nosso corpo, tá? Nós já havíamos começado a falar também em sala de aula sobre eles, mas agora, numa maneira de um feedback, nós vamos retornar a falar sobre isso. Quais são os nossos sistemas integrados, né? São 4: o digestório, o respiratório, o circulatório e o urinário, tá? Esses sistemas, eles funcionam todos de uma vez, tá? Não tem como nós separarmos esse sistema para que haja aí um funcionamento do nosso corpo de forma integral. Então, eles funcionam juntos, sincronizados, tudo bem? E esses sistemas começam lá pela nossa respiração, pela nossa mastigação, e aí já entra então o aparelho respiratório, o aparelho digestório. Lembrando, gente, que nossa saúde depende única e exclusivamente da nossa alimentação saudável, do nosso hábito alimentar saudável, assim como atividades físicas também, tá? É claro que na pirâmide alimentar, como nós vimos, as guloseimas são maravilhosas, a gente não vive sem, mas ela precisa ficar em segundo plano, né? As guloseimas precisam ficar para depois. Então vejam só, quando nós ingerimos algum alimento, ele primeiramente passa pela nossa boca, nós vamos mastigá-lo, triturá-lo, e aí vai virar aquele bolo alimentar com a ajuda da nossa língua, das glândulas salivares, e aí todo esse bolo alimentar vai descer pelo nosso esôfago, que é um caninho que leva o alimento até o estômago. Chegando lá, o estômago tem alguns amigos por perto, que seria o fígado, o pâncreas, e cada um deles tem uma função, não é? O pâncreas, que produz lá as enzimas que ajudam na destruição das proteínas para que o corpo possa aí, as veias, né, possam absorver os nutrientes e distribuir pelo nosso corpo. O fígado, junto com a vesícula biliar, também libera enzimas para que essas proteínas sejam quebradas e para facilitar a distribuição de nutrientes para o nosso corpo, tá certo? Isso significa que todos esses organismos, eles funcionam sincronizadamente. Não tem como eu comer um pedaço enorme de carne, engolir esse pedaço mal mastigado e aí querer que o nosso esôfago, que o nosso estômago, que o fígado e o pâncreas funcionem normalmente. Eles vão ter que trabalhar dobrado porque aquele alimento foi digerido de forma incorreta. Então, quando a gente está num churrasco bem gostoso, que a gente come aquela carne bem suculenta, bem gordurosa, não é? A tendência dos nossos organismos que fazem parte do aparelho digestório é trabalhar mais. O que acontece, gente? O nosso corpo ele precisa de vários nutrientes e não só lipídios e gordura, tá? E açúcar. Precisa de proteínas, sais minerais, precisa de carboidrato. Então, quanto mais qualidade tiver na nossa alimentação, menos déficit desses alimentos nosso corpo terá. Portanto, nós seremos muito energéticos, nós teremos muita energia para desempenhar qualquer atividade, certo? Outra coisa, quando nós deixamos de nos alimentar corretamente, os nossos organismos eles trabalham de forma dobrada e isso causa uma certa fadiga no nosso corpo. Aí aquela moleza, aquela falta de ânimo, porque a gente está comendo coisa que não é saudável e os nossos organismos lá dentro, os nossos órgãos, estão trabalhando de forma muito alterada. E aí começa a dar sono, começa a dar hepatite, começa a dar anemia, não é? Porque o fígado está sobrecarregado, porque está absorvendo muita gordura, porque a bile, que é esse líquido, essa enzima, né, liberada para auxiliar na digestão, não está dando conta de digerir tudo aquilo que a gente está comendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação. Em contrapartida, a gente tem lá junto com o sistema integrado o nosso aparelho circulatório, tá? Que entra aí o nosso coração, que é o órgão mais importante desse sistema circulatório. O que o coração faz? Ele é como se fosse um músculo oco por dentro, porque dentro dele circula sangue, muito sangue. Toda a irrigação do nosso corpo é feita pelo coração. De um lado, nós recebemos o sangue que teoricamente não foi filtrado, aquele sangue que vai passar aí por um filtro, e aí o coração é esse filtro, e do outro lado ele libera todo o sangue que o nosso corpo precisa em relação ao oxigênio, a nutrientes, e aí o nosso corpo fica todo cheio de energia de novo.
Então, a nossa saúde depende do que a gente come, certo? Bom, o corpo ele tem que jogar fora tudo aquilo que não é aproveitado. E existem duas possibilidades. Existe a urina, não é? Que nós vamos liberar tudo o que for líquido que não for aproveitado em forma de urina, e tudo que não for aproveitado de forma sólida a gente vai liberar, vai eliminar em forma de fezes, certo? Então, para cada sistema do nosso corpo, existem órgãos que são pertinentes a eles. Então, nós já trabalhamos com isso também, nós já sabemos, então, que lá no aparelho digestório, né, os principais órgãos, né, nossa boca, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o reto e o ânus. Quando a gente chega no aparelho respiratório, nós temos o quê? O nariz, as fossas nasais, a traqueia, a faringe, não é? Os pulmões, os brônquios, e a respiração termina lá no nosso diafragma, certo? Depois nós temos aí o nosso aparelho circulatório. Circulatório, gente, é basicamente formado pelo nosso coração e pelas veias e vasos sanguíneos. Existem veias que são vitais, que são nossas artérias, não é? Então são veias grossas que levam o sangue em maior quantidade para o coração e as veias vão distribuindo por meio dos vasos sanguíneos, que são mais fininhos, todo o sangue já irrigado, todo o sangue já filtrado com os nutrientes que nós precisamos, certo? Em seguida vem o nosso aparelho urinário. E aí nós temos também órgãos fundamentais que fazem parte desse sistema, que seria a nossa bexiga, o nosso uréter, não é? Os rins, tudo bem? E aí, gente, a gente precisa então ter consciência de que todos esses órgãos, todo o nosso corpo, toda a nossa saúde depende da nossa alimentação, não é? É claro que às vezes a correria do dia a dia, a nossa rotina, não só de vocês, crianças, mas como um dos responsáveis de vocês, assim como eu também, a gente tem uma vida muito acelerada, não é? Independente de agora nós estarmos na quarentena, mas a gente sempre teve uma vida muito acelerada. Mas independente dessa aceleração, dessa correria toda, não podemos deixar de lado a qualidade dos nossos alimentos, tá ok? Então a gente vai aí findando, não é? Essa parte de sistemas circulatórios, né? Sistemas integrados, desculpem, do nosso corpo, para que vocês então possam ter um pouquinho mais de clareza e de conhecimento sobre a função de cada um deles, tá ok? Eu não falei aqui em relação às experiências que tem na apostila, tá? São experiências super fáceis, né? Na verdade, nós poderíamos até ter feito em sala de aula, mas como nós já estávamos bem engajados nesse assunto, então eu achei que a experiência a gente pudesse até fazer num outro momento, tá certo? Quando a gente fala, gente, de aparelho respiratório, a gente fala também dessa questão da poluição, não é? Então, se eu vivo num ambiente que tem um ar poluído, que de repente muitas fábricas, né, poluição mesmo, e fábricas, fumaça, enfim, se de repente eu convivo com pessoas que são fumantes, eu respiro toda esse ar, né, poluído, isso também prejudica, né, o nosso corpo, porque quando eu não respiro de forma correta, na minha mastigação, eu não consigo mastigar, então, também de forma correta, não é? Quando eu mastigo, é ideal que eu mantenha a minha boca fechada e respire pelo nariz. Quando eu tenho algum problema respiratório por conta de poluição, o que acontece? Eu não consigo fechar a boca e eu respiro pela boca. E aí, a mastigação, ela sai com uma qualidade muito menor, porque eu vou engolir alimentos mais inteiros, isso vai sobrecarregar a minha digestão, não é? Os aparelhos lá, os órgãos que fazem parte do sistema circulatório vão trabalhar de maneira maior, de maneira mais pesada, digamos assim, vão fazer um intensivão aí de digestão e tudo isso vai acarretando o que, gente? A falência desses órgãos, não é? É claro que é gradativo, mas lá quando a gente tiver
na idade de uns 60, 65, 70 anos, esses órgãos já vão estar todos cansados de tanto trabalhar de forma incorreta, por conta de uma respiração que eu não fazia corretamente, por conta de uma mastigação que dependia da minha respiração e eu não tinha, e assim por diante. Tá ok? Então é importante que nós também tenhamos uma qualidade de ar puro, não é? Para que nós possamos aí ter uma vida saudável, tá bom? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Beijo!